Ok, né? Estamos então chegando para mais um dos nossos encontros relacionados aos Yoga Sutras de Patanjali. E hoje, até mesmo com uma forma de agradecimento, né? Nós estamos concluindo então a terceira sessão com o 56º Sutra, e assim nós vamos dar então fechamento a uma etapa muito importante nesta nossa jornada relacionado aos Yoga Sutras, né? Então nós vamos no próximo encontro já estarmos definitivamente dentro da sessão de número 4, né? E vamos ampliar dentro da sessão de número 4 algumas questões mais relacionadas a alguns entendimentos de alguns pontos específicos, filosóficos, transcendentais, algumas discussões, né, em um ambiente mais profundo, né, em algumas situações que trazem-nos um entendimento ou tentam nos trazer um entendimento mais profundo, maior a respeito de alguns temas ou de algumas situações que foram abordadas, né, dentro da sessão de número 1, 2 e 3. Tá? Então a gente vai aproveitar para fazer esse mergulho e, evidentemente, tratar de alguns pontos bem filosóficos, transcendentais, né, dentro do conhecimento que a gente já vinha adquirindo até então. Tá? Acho que é muito interessante de mergulhar nesse ponto onde nós estamos para que nós possamos entender sobre Kaivalya e compreender, acima de tudo, que é um dos pontos mais elevados em que, no ponto onde nós nos encontramos, pode-se almejar chegar, ou vamos utilizar uma palavra mais específica, né? Almejar não seria, não tem que ter desejo, tem que ter vontade de ferro, mas vamos colocar como esta vontade suprema, né? Uma vontade muito profunda acima de todas as coisas, tá? É interessante de destacar que nós viemos, né, em desdobramentos, nós vimos em desdobramentos em Samadhi, que vem mergulhando tanto intimamente em cada um de nós, como também vem realizando, né, desdobramentos em diversos planos em Paktari, planos da matéria, né? Então a gente vem realizando os desdobramentos em nós e automaticamente nós vamos fazendo os mergulhos dentro dos estágios dos gunas, nós vamos fazendo mergulhos cada vez mais profundos dentro, né, da própria materialidade, próprio pacto. Lembrando que todos os desdobramentos que há dentro de nós, podemos citar aqui como exemplo, né, plano astral, mental inferior, mental superior, cada um deles também corresponde aos estados de Paktari, né, dentro dessas mudanças, tá, dentro das transformações. E até nós atingirmos, né, o estado de Atman, o estado átmico, que é o último véu dentro, né, dentro das camadas que nós possamos estar desdobrando em Paktari, e posteriormente nós vamos então, né, para este mergulho, para os confins, para sair das cercanias então dos domínios da matéria. E aí sim, né, nós entrarmos no nosso verdadeiro estado, né, assim como diz o Sutra de número 3, das primeiras sessão, né, o Sutra número 3 da primeira sessão traz bem direito essas colocações, no qual ele nos relata, deixa eu só achar aqui onde está o Sutra 3, no qual ele nos relata que então o vidente está estabelecido em sua natureza essencial e fundamental. Tá? Aqui diz assim na transcrição que Taimini nos traz: este sutra assinala o que acontece, eu estou resumindo, tá? Assinala o que acontece quando todas as modificações da mente, em todos os níveis, foram inibidas. Atinge a autorrealização. Não podemos saber como é o estado enquanto estivermos envolvidos no movimento das Chittavritis. Só pode ser percebido de dentro para fora.
mesmo a compreensão parcial, superficial, que podemos obter sobre as limitações atuais, por meio de estudo e reflexão, somente é possível alcançar após dominarmos por completo a teoria e a técnica do yoga. Então, ou seja, por mais que nós vamos ficar aqui mencionando, e por mais que nós vamos ficar aqui falando algumas palavras, né, jamais nós vamos conseguir traduzir o que é esse estágio. Inclusive, a gente observa que a abstralidade é muito profunda, é muito grande, né? É um outro estágio de vida muito profundo, e nem mesmo os mestres, né, fizeram questão de mencioná-los. Né? Nem mesmo sequer os mestres fizeram questão de rabiscar, tentar trazer o rabisco de algumas palavras. É um conhecimento muito fechado, é um conhecimento que somente quem é que consegue atingir até lá, chegar até lá, tem, vamos dizer assim, não seria o direito, mas condições de experienciar, na vivência, na experienciação, no estar lá experienciando, e aí sim, né, podendo ter todo esse envolvimento e obter até as técnicas e todo o profundo conhecimento que é oferecido, né, quando se está lá, tá? E a gente vê que nenhum momento, né, nem nem o Patanjali tenta nos trazer definições do que lá é. Mas vemos que estamos livres de toda e qualquer, né, forma de possível ligação com Paktri e também, né, condicionamentos, ilusões, estarmos, né, totalmente limitados, estamos em nosso máximo esplendor, em nossas máximas capacidades, em nossas máximas potências, todos os poderes, né, e todo o conhecimento que adquirimos perante a jornada que se desenhou, até o caminho, até atingir esse índice, né, essa qualificação, essa posição, nada se perde. Né? Há algumas teorias, inclusive talvez você também pode ser adepto delas, né? Pode ter tendências em acreditar que quando lá se cai em um vazio. Né? Essa palavra cai também nem caberia muito bem para esse contexto, mas vamos dizer assim, quando lá atinge-se um vazio, um zero absoluto, né? Porque nós estamos falando em instabilidade. Né? Se nós pegarmos os 3 pontos dos gunas, né? Rajas, tamas e sattva, nós estamos atingindo, né, o estágio máximo em sattva, né, que é, né, a estabilidade. E quando nós atingimos a perfeição na estabilidade, nós damos um passo a mais. Né? Nós rompemos com o reino de Paktri e demos, né, esse passo a mais e nos separamos de Paktri. Né? Nós conseguimos fazer a autorrealização, que é a autoobservação. O último mergulho ocorre, né, dentro de nós mesmos, e nós, de forma autossuficiente, nós mesmos enxergamos a realidade. Né? A realidade encontra-se em nós mesmos. Tá? Então, inclusive, a gente vai fazer uma forma de exposição e alguma forma de leitura dentro de alguns instantes aqui dentro do Sutra 56, que ele mesmo vem apontar, né? Que a gente trata como posição, a gente trata como busca, a gente trata como local, né, dando um posicionamento de que ele está em alguma posição, mas toda essa realidade já está dentro de nós. A gente simplesmente não está despertos para elas. Né? A gente está atingindo, assim como diz aqui no sutra de número 3, que nós estávamos olhando agora, a nossa verdadeira posição. Né? Nós atingimos a nossa verdadeira posição. Né, o nosso verdadeiro estágio, né, Suvarupka, nós atingimos então, aqui ó, machinho, aí, ponto, aqui ó, eu sei que tu não gosta, mas tem que ficar assim, senão tu atrapalha, tem que ficar aí ó, machinho, ponto, pronto, fica, tem que ficar aí, ponto. Então, comentando igual anteriormente, né? Então é um estágio, é um estado, é uma busca e não é um lugar, né? Nós não saímos de um local onde nós estamos para nós dirigirmos a um ponto, nós dirigirmos a
a um ponto. Não, nós apenas estamos mergulhando internamente dentro de cada um de nós. E mergulhar internamente dentro de cada um de nós, desdobrar-se dentro de cada um de nós, é realizar, né, esses desdobramentos também, né, já dentro dos reinos de Bactri, e conquistar, é verdade, eventualmente, toda a soberania, né, toda a liderança, vamos dizer assim, né, e atingir cada vez mais estágios, né, mais qualificativos e mais elevados, que vai nos possibilitando também a maiores realizações. Estes são os Siddhis, né, que nós vimos agora ao longo desse sutra, dos 50, esse sutra da terceira sessão, esses sutras, né, nós vamos vendo cada um deles a cada domínio de estágio, ou a cada, né, liberdade dentro da atuação do reino de Bactri que vai sendo conferido. A gente não, né, a gente dá-nos a entender, né, e performa-se nessa compreensão que nós vamos ganhando, né, nós vamos conquistando, nós vamos descobrindo, né, mas na realidade nós vamos colocando-nos, nós vamos chegando aos níveis dos estágios para que nós estejamos... não vai dar, meu mocha, vai lá. Nós vamos chegando, né, a níveis, né, de estágios que nós vamos consolidando e atingindo esses Siddhis, né, essas potencialidades que os estágios oferecem. É a mesma coisa que nós conseguíssemos todo o entendimento de tudo que envolve-se e move-se e age-se e performa-se dentro desse reino, desse plano onde nós estamos, né? Desse plano mais denso. A partir do momento que nós conseguimos todas as habilidades, todos os conhecimentos, todas as técnicas, pronto, nós temos aqui, de certa forma, né, um Siddhi, né, de um domínio transcendental de tudo isso. Mas nós estamos falando de planos, né, mais evoluídos e cada vez planos mais profundos, né? Um plano energético, um plano astral, um plano mental inferior, um plano mental superior, e depois, claro, saindo até mesmo desses planos, né, mergulhando intimamente em Buddhi e Atma, e depois sim, né, um mergulho mais profundo em Kaivalya, né, a hora que rasga-se esse véu com a matéria, é a hora que as façam um momento, né, de assumir-se muito profundamente, né, de ter um período assim, de assumir a sua verdadeira forma, né? Romper-se. Imaginamos que é estar fora de qualquer senso de ilusão. E tentamos também imaginar qual é o grau de perfeição do yogi para poder atingir tal ponto, né? Consolidar nesse ponto, né? Vocês tentem fazer um pensamento sobre tudo isso, entrar num estado profundo de estabilidade, divorciar-se, né, definitivamente das ilusões. Depois de todo o caminho percorrido, que nós vimos ao longo de todos esses sutras, não é um caminho fácil, não é um caminho também pequeno. Isso pode ter custas, né, de muitas vidas, ou uma só vida, ou uma grandiosa jornada de entrar e sair em reinos de Bactri, né, para poder consolidar todo esse grau de experiência, né? Então a gente vê que é um mergulho muito profundo. Evidentemente também já é nos relatado e também já é dos nossos conhecimentos que mesmo atingindo este ponto, não significa que há uma renúncia, né? Não significa que há por parte do yogi uma renúncia, no sentido assim de que, vamos falar bem claro, né, que ele vai morrer, vai morrer o seu corpo físico e ele vai viver somente lá. Não, todas as capacidades, todas as potências, tudo que é atingido, todas as coisas que foram consolidadas e conquistadas, continuam sendo, né, como pertencentes a ele. Tudo que ele conseguir consolidar, né? Então, ao atingir Kaivalya, né, e enxergar o verdadeiro mundo ilusório e conseguir, né, ser Senhor Supremo sobre todas essas coisas, não significa que ele não terá liberdade para atuar em todos os planos e ser Senhor de todos esses planos. Então todas as coisas adquiridas, né, todas as potências
todas as qualificações, tudo que nós podemos ter lido até agora e conseguido trazer uma contextualização de todos esses pontos, nada é perdido, né? Nada é perdido e tudo é consolidado e tudo é conquistado como, vamos dizer assim, uma vitória, né? Tudo é consolidado como uma forma de pertencimento e de vitória, tá? Eu acho que outro ponto específico também que é interessante de nós trazermos como destaque, que o Sutra 56, na exposição do que Taimini nos faz, Taimini, que é o escritor do livro, é ele que está fazendo os apontamentos dos Yoga Sutras, ele nos fala, né, no Sutra 56, ele nos cita 2 sutras, ele vai nos citar. Um é o Sutra da terceira sessão, é o Sutra de número 36, tá? Que ele diz que esse sutra trata parcialmente, né, da ideia sobre como o processo em Kaivalya se faz. Inclusive a gente veio aqui já, né, já demos uma olhada anteriormente, a gravação sobre o Sutra da terceira sessão. É o Sutra 36, estava indo lá na segunda sessão. Sutra 36, que na transcrição dele diz assim, ó: experiência é o resultado da inabilidade em distinguir entre o Purusha e o Sattva, embora os dois sejam absolutamente distintos. O conhecimento do Purusha resultaria em aplicar Simyama ao alto interesse do Purusha, separando do interesse de outrem, de Paktri, tá? Sutra 36 a gente já falou sobre ele, lá vocês vão recordar que nós estávamos falando, né, referente nós estávamos usando o exemplo de uma onda do mar, usamos uns outros exemplos, para mostrar que quando a gente vê a onda do mar vindo, né, a gente está vendo aquela água em turbilhão, mas a gente não consegue parar para mencionar que tem algo por trás de tudo isso, né, que aquilo não seria, por assim dizer, uma realidade, né, não é uma realidade, que a realidade realmente sobre aquele ponto, né, seria de verdade uma força que está por trás. E aí a gente vai buscar a força, né? Exemplo, a gente vai ver que é água, exemplo. Mas vendo que mesmo sendo água está em movimento. Tem uma força por trás de tudo isso que atua, que nós não vemos, mas que sem ela nós não estaríamos vendo aquele fenômeno, né? Nós fizemos uma exposição, se não me engano, sobre o vento também soprando, né? Que o vento é o ar em movimento, mas quem é o que o bota em movimento é uma força, né? Então a gente vai vendo que sempre por trás das coisas que nós, no mundo material, as coisas que estão no mundo material acontecendo, sempre há uma força que atribui a elas o ilusionismo, né? Nós até mesmo, se não me engano, fizemos um exemplo com esse banco aqui, né, sobre ele estar aqui todo ele montado, é um banco. Mas na verdade é componentes, são partículas, é tudo madeira. Se nós desmancharmos ele aqui, empilharmos aqui, ele vai virar um monte de madeira e pregos aqui do lado, né? Então quando os pregos foram colocados, a gente somente montou e fixou e dá a essa ilusão, né, de uma forma, de um objeto. Mas na realidade não é nada. Não é, está formando-se nessa forma um objeto que parece ser o todo, mas na verdade são diversos componentes que agrupados fazem um todo. Mas nós temos um senso de ilusão de olhar simplesmente o todo. O banco, né? Nós olhamos, um banco aqui, mas nós não vemos que é pregos e madeiras, né? Não fica meio distorcido, né? Ficamos perdidos na ilusão da forma do objeto que se apresenta. Então é nesse formato, né, que traz tudo isso. Então cada vez mais distinguirmos-nos, aprofundarmos-nos cada vez mais no que está atrás e distinguir que mesmo o que está atrás, né, não está envolvido, esse plano de fundo, esse sattva que está atrás, não está envolvido com o Purusha, porque nós temos um ponto específico que chegamos em um período muito profundo, né, muito profundo de análise e observações, ver que tudo isso, né, está separado, aplicando o Simyama ao alto interesse do Purusha, separado do interesse de Paktri, né? Nós vemos que tudo isso, apesar dessas potências existirem, elas estão separadas. Nós estamos como
espectadores, né, dos desenhos que ocorrem em Pactre. Nós somos, por assim dizer, aprisionados, né? E nós achamos que na realidade nós estamos vendo, nós estamos vivendo, nós estamos criando, nós estamos vivendo, harmonizados internamente. Mas na realidade nós estamos perdidos dentro desse mundo ilusório, né? Nós estamos porque tudo isso aqui se reflete internamente dentro de nós. Nós estamos como se fôssemos, né, retidos em Pactre, por assim dizer, presos. Tentem elaborar um pouco mais um pensamento melhor do que eu tentei traduzir sobre tudo isso, tá? Outra citação que o Sutran faz, o Sutran 56, é sobre o Sutran de número 50. Tá? Então a gente vem aqui, trouxe uma exposição sobre o Sutran de número 50, também te dei uma observada. E o Sutra 50 diz assim, ó, que somente pelo percebimento da distinção entre Sattva e Purusha é obtida a supremacia sobre todos os estados e formas existentes. E aí se atinge a onipotência e o conhecimento de tudo, que é a onisciência. Tá? Então esse sutra também serve de base, também traz uma base de entendimento para que nós possamos fazer, né, um mergulho bem profundo para poder entender sobre tudo isso. Né? Então a gente percebe que no momento de estarmos fazendo os últimos desdobramentos, né, no momento que nós estivermos fazendo, né, atingindo os últimos estágios. Lembra que aqui nós dissemos assim, ó, estamos lá no último véu. Estamos em onipotência e onisciência, mas a onipotência e a onisciência ainda atribui-se sob Pactre. Né? Para se obter a onipotência e para se obter onisciência, você tem que estar interligado e conectado a algo. Né? Essa potência sobre o quê? Então lhe condiciona ainda a uma coisa. Exemplo, eu tenho potência sobre minha vida. Você está condicionado à sua vida, porque sua vida se extinguir perde a sua potência, então, sobre alguma coisa que você tem. Né? Então mesmo aqui a gente vê que ainda, né, é um véu. E aqui diz assim, ó, quando se adquire a distensão profunda sobre Sattva, né, sobre todos esses pontos, ainda adquire a distinção de entender que somos separados de tudo isso, somos únicos, somos excelência por tudo isso, aí é que surge Kaivalya. Então vocês tentem, né, fazer algumas deduções para que possamos fazer um mergulho bem profundo no entendimento de tudo isso. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma imagem que eu separei. Essa imagem aqui é uma imagem muito profunda. Inclusive ela faz parte da primeira sessão do Sutran de número 17. Tá? É uma imagem que nós trabalhamos ela muito ao longo desse período. Eu quero mostrá-la, apresentá-las a vocês. Primeiro eu vou mostrar um pouco de longe, mas eu vou fazer um apontamento. Eu quero que vocês prestem atenção quando fala aqui embaixo, depois de Atman, depois do plano átmico, tá? Vocês vão ver assim que vai aparecer aqui em cima um topo, né? Aonde nós estamos. Aí vai mostrar uma entrada no mental inferior, tá? Os desdobramentos que há no mental inferior. Posteriormente passa ao corpo causal, tá? Nós podemos dizer aqui também, né, que nós estamos desdobrando em outro espaço, né? Outro estágio. E depois fala do veículo búdico, que é uns pontos mais elevados, mais internalizados, e veio o átmico aqui embaixo, e depois os desdobramentos para atingir Nirbija Samadhi, que é o Samadhi sem semente, né? Onde nós mergulhamos no interior, nós utilizamos nós mesmos como o plano para o mergulho, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, então vocês dêem uma olhada. Acho que é muito importante esse quadro serve de muito apoio, tá? Deixa eu aproximar. É interessante dar um pause, deixa em quadro, deixa ele só arrumar o... Aí, arrumou agora o foco, né? Olha, dá um pause e vê. Lá embaixo você vê, né? Pronto, né? Acho que deu pra... Deixa eu só me reorganizar aqui de novo. Então aqui apresenta todos os estágios, né? Desdobramentos dentro dessas camadas até atingir o ponto mais específico, né, o ponto mais profundo, que é
Então, Kaivalleya, né? Eu acho que um outro ponto também que cabe destacar, né, que nós estamos no arco ascendente, o arco evolutivo que entra, né, numa curva de descendência e sobe novamente, né? Nós saímos de estágios mais elevados, mas porém, envolvidos nesses estágios elevados, estávamos iniciando na evolução. E estamos aqui assim, mais ou menos, é um pouco mais à frente da curvatura de subida novamente, né? Então, ou seja, nós estamos mais uma vez subindo novamente, desdobrando dentro dos planos superiores, né? Então, cada vez mais nós vamos automaticamente, conforme o caminho da evolução divina, conquistando essas especificidades, né? A exemplo, nós podemos ver que no período que nós estamos agora, 2020, muito se fala, né, vamos dizer assim, eu vou usar algumas palavras que são utilizadas muito no lado aqui ocidental: mediunidade avançada, pessoas mais sensitivas, as pessoas conseguem trabalhar melhor o seu mental abstrato. Nós estamos num período assim, acho que o mental abstrato humano, né, está no seu maior clímax. Apesar de poucas pessoas ainda saberem como utilizar, mas mesmo não sabendo como utilizar, dá para perceber que as pessoas com essa tecnologia que nós estamos utilizando hoje, as pessoas estão usando cada vez mais o seu mental abstrato, né? Há um trabalho muito forte do mental abstrato. O mental abstrato está sendo muito bem trabalhado, inclusive aqui onde nós estamos, né? Na forma em que nós estamos realizando este formato de encontros, que a gente entra em diálogo, que nós dialogamos, né, em que nós realizamos todo um norte de comentários. A gente está exercitando muito o nosso mental abstrato, né, porque a gente força nós a criarmos elementos, nós pensarmos formas, nós criarmos posições dentro de cada um de nós, né, e ficarmos imaginando ou criando elementos internalizados de coisas que nós não conhecemos. E isso faz despertar e trabalhar dentro de nós qualidades. Eu não sei se o som dos cachorros latindo estão saindo, eu vou só esperar um pouquinho eles pararem. Eu acho que não sai, né? Eu acho que a minha voz sobrepõe, né? Eles estão latindo ali. Eu acho que minha voz sobrepõe, né? Acho que vai dar até uma briga de cães ali. Enfim. Então, isso nos faz, né, já trabalharmos o nosso mental abstrato, faz-nos estar entrando em uma nova posição. E nós vemos, né, e percebemos isso quando a gente vê as pessoas de mais idade. As pessoas de mais idade, quando você começa a falar coisas mais abstratas, foge-lhes o entendimento. Eles têm um entendimento muito profundo sobre as coisas mais concretas, né? Então, quando você fala sobre coisas mais concretas, coisas palpáveis, eles têm maiores domínio. Porque se você analisar, é o algo, né? O algo, as coisas que eles têm melhor trabalhado, que é o lado do senso concreto. E evidentemente que nós vamos trabalhando, né? Acho que os olhos, e é evidente, né, que nós vamos trabalhando o nosso lado, né, abstrato, e vamos desenvolvendo também o concreto. E vice-versa, né? Vamos trabalhando o lado concreto e desenvolvendo também o lado abstrato, que nos traz grandiosas vantagens, né? Porque todo o processo de meditação, ele ocorre dentro de nós, né? Todo esse processo, né, de autobusca, todo esse processo de autorrealização se dá dentro de cada um de nós, tá? Então acho que é interessante tocar esses pontos. Eu até as pessoas vão dizer assim, puxa, mas por que tocar esses pontos, né? Por que falar sobre esses pontos específicos? Porque aqui no livro está, sobre os sutras anteriores, né, está sendo citado. E quando a gente for fazer agora, tipo, que a gente vai entrar nesse período de leitura e observações, as pessoas vão até dizer assim, puxa, mas por que citar esses sutras, né? Taimini utilizou esses sutras para mostrar que eles são a base
dos entendimentos mais profundos para se compreender ou para se imaginar o que é esse rompimento em Kaivalya, né? Quando nós estamos estabelecidos no nosso verdadeiro eu. Então a nossa leitura que a gente vai iniciar agora, ela tem aqui, ó, 3 linhas, ela dá praticamente a folha inteira de rosto aqui, vamos botar assim, 3/4, tá? E tem aqui mais umas linhas aqui, mais umas 3 linhas dessa página para colocar. É praticamente a folha de rosto inteira, mas não chega a dar isso, tá? A gente vai fazer então essa leitura e a partir desse momento então nós vamos mergulhar em um pouco mais de entendimento. O livro ele vai trazer algumas bases, mas para nós termos entendimento tem que ser estudado o livro inteiro. Eu acredito que nós já temos muitas bases, muitos, até mesmo você deve ter já com você mais ideias. Por que ele não falou isso? Por que ele não citou aquilo? Faltou ele citar de tal coisa? Ele devia ter falado sobre aquilo. Eu tenho certeza que já estamos nesse nível no qual você também tem o seu profundo conhecimento sobre muitas coisas, até mais do que a gente já nesse sentido aqui, tá? Vamos lá então. Seção de número 3, 56º Sutra dos Yoga Sutras, que diz assim: Kaivalya é alcançado quando há igualdade de pureza entre Purusha e Sattva. Igualdade de pureza. Vamos destacar aqui, ó, Rajas, Tamas e Sattva. Estabilidade, né? Estabilidade é um ponto específico aonde fica, vamos dizer assim, zerado, né? Vamos tentar colocar nesse sentido, ficaria, de certa forma, zerado, né? Ao ponto centro. Não podemos dizer também que é o centro, mas é um ponto específico. Vamos fazer a leitura. Esse sutra completa a ideia que já foi tratada em terceira sessão, 36º Sutra, e terceira sessão, 50º Sutra. Na terceira sessão, no 36º Sutra, foi mencionado que Sattva e Purusha, embora usualmente indistinguíveis, são completamente distintos. E isso é possível conhecer, distintos. E é possível conhecer o Purusha separado de Sattva. Em número 50, ou seja, a terceira sessão, 50º Sutra, foi esclarecido que somente quando se conhece Purusha completamente separado de Sattva, que pode ser destruídas as limitações de Paktri, que impõem ao conhecimento do poder do Purusha. Mas esta total compreensão da natureza completamente distinta de Purusha e de Sattva não pode ocorrer de repente. Ela se dá por etapas e cada compreensão mais clara da natureza distinta de Purusha e de Sattva, o yogi chega mais perto do seu objetivo de liberdade completa das limitações e ilusões. Muito bem, né? Aqui já tem um conhecimento muito profundo para que nós possamos mergulhar em entendimentos, né? Muito profundo. Aqui diz assim, né? Somente completamente separado que podem ser destruídas as limitações que Paktri impõe ao conhecimento de Purusha. A gente sabe que a gente estudou o livro inteiro para entender esses desdobramentos, né? As camadas que são avançadas sucessivamente até que chegue, né, ao último estágio, para que possa então, né, eu não sei se a palavra está certa, é derrocar, né, eliminar, acabar, passar sobre os últimos portões e atingir todo esse estágio. A gente vê aqui que diz, né, para ele poder ver completamente separado das limitações, né, diz que essa compreensão ela não se dá de repente. Ela se dá por etapas, por estágios. E essas etapas, esses estágios variam muito. Para alguns pode ser horas, para uns pode ser dias, para outros pode ser meses, para outros pode ser anos, para outros pode ser a vida toda.
e para outros poderá ser muitas e muitas vidas. Poderá ser uma quantidade muito profunda de diversas vidas para que se possa, né, para que se possa no futuro, né, para que se possa conseguir atingir esse estágio, né, desta liberdade. Muitos estão retidos em outros estágios também. Retidos, quando a gente fala, não presos, né, a gente quer dizer assim, estão consolidados esses estágios, mas não conseguem avançar. Estágios precisam de muitas outras vidas para avançar um estágio. Muitas vezes adquiriu já, né, um estágio e leva uma outra vida para adquirir o outro, ou muitas vezes adquiriu e passam-se quantidades múltiplas de vida e continua estacionado nesse estágio. Cada um de nós, né, cada purusha, cada vida, cada existência performa-se dentro de um sentido. E muitos nem sequer, né, estão despertos para isto. E muitos que ainda não entendem o yoga, muitos que ainda não leram sobre yoga, muitos que não mergulharam sobre yoga, pode ser que já estão em outros estágios, né, e nem sequer eles têm o amplo conhecimento, sabem que têm um discernimento a mais, mas não compreendem a vida do yoga. Não significa, né, que compreender o yoga, estar no yoga, ou ter vivências, né, da vida do yoga, significa que estar mais habilitado ou não. Tem uns que nem sequer têm, são claros, são coisas e questões de vidas anteriores, são coisas e buscas de outras experiências que já buscaram esclarecimento nisso tudo, já consolidaram essas evoluções. Mas ainda vão precisar de mais evoluções, vão precisar de outros pontos específicos, outras vidas para poder continuar avançando. Então nós temos pessoas em todos esses mais variados estágios. Inclusive nós temos muitos mestres, né? Nós temos muitos mestres, eles não fazem autopropaganda, não há necessidade, que eles estão em uma busca particular, eles estão numa autobusca, né, de realização. Eles estão então conferindo-se a si, né, essa busca, e não há necessidade de eles estarem apresentando-se, né, fazendo propagandismo, eles estão muito longe disso. Um entendimento muito profundo, né? Um entendimento muito distinto, né, de tudo isso, para muito mais adiante, né, de todo esse entendimento que nós temos de tudo isso, né? Eles estão muito mais afastados já dessas ilusões que estamos envolvidas e estão ali buscando cada vez mais, né, uma evolução. Eles estão cada vez mais buscando entender-se, né, e cada vez mais buscando evoluir nesse sentido. Tá? Então é muito importante de ver isso. E entender, evidentemente, que primeiro há os desdobramentos, lembra que nós mostramos agora há pouco a imagem, né? Há os desdobramentos para cada plano específico. Nós já mostramos, né, que uma imagem, no momento que nós falamos em alguns sutras atrás sobre a Sampranjñata e Sampranjñata Samadhi, né, que quando nós entramos em estágio meditativo, nós passamos no centro Laya, lembra nós falamos, nós passamos no centro Laya, e aí o estado de nuvem vem, nós mergulhamos nessa nuvem e saímos, né, no outro estágio. Aí uma indagação que foi feita, o que é esse estado das nuvens? É o centro Laya. O que é o centro Laya? É o centro que nós deveríamos já estar mergulhando, né, profundamente nele, ele está embaralhado, ele precisa se dissipar, ele precisa ganhar claridade, que é o estágio para romper cavalia. Mas nós não conseguimos por causa das nossas vidas anteriores, né? Por causa das nossas impressões do passado, as nossas impressões do presente e as nossas impressões que estamos gerando para o futuro. Então estão todas elas ali em estado muito latente e não nos permite o mergulho, né? Nós temos que torrar essas sementes. Inclusive a sessão de número 4 vai falar muito sobre isso, sobre torrar as sementes, né? Acelerar os processos, dinamizar, potencializar as questões do karma para aí sim dar o mergulho correto, né, e estabelecer-se lá dentro desse centro Laya. Deixa eu só ver qual é o sutra que pode ser buscado para se mergulhar um pouco mais nesse entendimento, né? Eu já vejo aqui, já passo para vocês qual é o vídeo que vocês poderão assistir. Agora há pouco estava aqui observando isso. O próprio Sutra 17, tá?
da primeira sessão, Sutra de número 17 da primeira sessão. Claro que quando vocês ali, o chegar, ele vai estar particionado em diversas partes, né? Parte 1, parte 2, mas vocês vão conseguir se encontrar ali, tá? Vamos seguir aqui então a leitura, né? Deve-se notar que a purificação em Sattva significa, de fato, esta compreensão progressiva por parte do yogi e nem alguma mudança substancial em sua natureza, sendo que o crescente percebimento da realidade que o acompanha, tal compreensão também não está associado a qualquer alteração substancial. Ponto. O que é importante destacar aqui, né? Esse ponto específico está aqui, quer nos trazer uma colocação que chegar ao estágio de Kaivalya não significa que nós vamos estar realizando alterações, né? Como é que alterando-nos? Na realidade, nós vamos estar compreendendo, né? Nós vamos estar adquirindo consciência, nós vamos continuar sendo, né? Nós vamos continuar, exemplo, né? Estarmos vivendo essa experiência. Vamos continuar com o cabelo, vamos continuar com o olho, vamos continuar com os dedos, vamos continuar com a mão, vamos continuar, né, experienciando família, mundo, dando exemplos aqui. Mas o que vai mudar-nos é a consciência, né? Nós vamos dissipar as ilusões, nós vamos viver em harmonia, em amorosidade, em perfeição, né? Nós vamos enxergar as coisas fora do senso de ilusão, nós vamos ser melhores, né? Muito. Eu estou aqui fazendo conjecturações para nós entendermos o que é o ponto, né? E as alterações aqui diz, né? Cresce o percebimento de realidade que acompanha a compreensão. E aqui diz assim, não está associado a alteração substancial. Não existe alteração, existe aumentar a compreensão. É tão somente uma questão de total compreensão. Eis porque se chama Vivekajan Dhinana. A purificação de Sattva e Purusha torna-se igual quando o yogi compreende. Vamos de novo. A purificação de Sattva e Purusha torna-se igual quando o yogi compreende completamente a distinção entre Purusha e Sattva, ou percepção do yogi está livre da ilusão da aparente identidade entre o Purusha e Sattva, e a autorrealização do Purusha está livre de qualquer identificação com Sattva. Nós temos que ver que esse Sattva, né, é um Sattva em último estágio, né? O Sattva em sua verdadeira forma, seu verdadeiro estágio, né? O que está por trás realmente, como nós estávamos dizendo, né? Aqui se nós colocarmos um apanhado de madeira, um apanhado de pregos, mas se nós fôssemos ver a madeira é uma propriedade de elementos, átomos, então a gente vai mergulhando, né? E aqui também os pregos são, o que são os pregos? São tirado, é ferro, daí é líquido, né? Não é líquido, é sólido, é gasoso, exemplo assim, e nós vamos mergulhando cada vez mais até chegar e depois fazer a distinção, separatividade de tudo isso, né? Onde que está? Nos planos mais profundos. Onde que encontra-se os planos mais profundos? Como é que eu posso tentar descrever? Nos desdobramentos que são realizáveis dentro das camadas, quando chega-se, né, a este ponto de maior profundidade que eu fiz a citação, chega-se a este ponto, e aí lá em Sattva, né, vendo-se em Sattva e separando-se dele. Eu fico pensando, deve ser algo muito, de uma evolução, de uma grandiosidade, de um tamanho muito grande, né? Porque o que acontece? Imagine-se só, nós estamos tendo uma autoperceptividade de nós, porque nós temos Paktre, né?
Já parou para analisar? E mesmo assim nós estamos confusos de quem nós somos. E mesmo assim nós somos confusos, já olhou? Porque a gente passa a ser refém da forma em que nós estamos fazendo a expectação do mundo, né? Nós temos espectadores, estamos refém, olhando as formas e figuras e não olhamos para nós. Nós estamos como refém no teatro, mas nós não estamos observando nós como ator nesse teatro. E agora para analisar nós estarmos em nós e ainda divorciado de Pactre. Como é que é nos auto-perceber lá? Como é a percepção? Se a percepção neste lado daqui se dá por causa de Pactre. É a mesma coisa, né? Nós estamos percebendo a luz por causa que há escuridão. E nós estamos percebendo a escuridão porque há a luz. E uma separada da outra, como é que faz para se perceber? Né? Como que se faz para se autoexistir uma delas se está separada da outra? Como entender a luz, né? Como compreender a luz separada da escuridão? Se aqui no mundo fenomenal nós precisamos desse apoio, né? Aqui no mundo dos fenômenos nós precisamos apoiarmos em tudo isso. Agora pare para imaginar num mergulho profundo quanto a isso que nós estamos descrevendo. Né? A Purusha que precisa de Pactre para poder se auto-perceber, auto-existir, né? Separado dele. E acima de tudo compreender, mergulhado dentro dele quem ele é e divorciado de Pactre, ele preservar todas as suas qualidades e potências. Como que é isso? Tentem ver tudo isso. É um estágio evoluidíssimo, é um estágio de autorrealização, como diz, né? De máximo esplendor e realização. Vamos seguir aqui a leitura então, tá? Quando as condições acima estão presentes e a presença de Sattva não interfere com a autorrealização do yogi, ele pode permanecer dentro do reino de Pactre e ainda assim ter uma plena compreensão de sua natureza eterna. A partir deste sutra, torna-se claro que Kaivalya não significa necessariamente separação entre Purusha e Pactre. Claro, quando a gente fala essas formas de separação que a gente quer dizer, não é o divorciamento, né? Mas não é se divorciar. Porque nós acabamos de dizer que fica com tudo, continua as coisas, mas é a compreensão que aumenta. Mas para nós fazermos o entendimento, a gente está dizendo nesse sentido ali, né? Mas não significa se divorciar eternamente, né? Vai estar ali ainda, né? Estará ainda nesse ponto. Aqui ainda diz assim, ó, se Sattva tiver sido suficiente purificado, o Purusha pode funcionar através de Pactre, numa plena compreensão de sua real natureza e sempre livre. Assim, é a compreensão do seu Svarupa, né, o arrúpico, em seu grau máximo, que constitui a característica e a condição indispensável de Kaivalya e não a separação em relação a Pactre. Pronto. Aqui vem mais uma vez ressaltar então que não, né? A gente sempre trata assim como distinto, separado, dando uma entender de que acaba, né, que há uma ruptura entre os dois, que acaba essa inter-relação entre os dois, que termina-se, né, que finda-se, termina-se, né, esta relação, este envolvimento, essa posição, mas não é nesse sentido, né, no de romper uma linha que se rompe. Apesar de que quando estamos em Kaivalya, estamos em nós, né, estamos no nosso verdadeiro estágio. A matéria não nos interfere, nós não estamos mais sendo, né, conectados a ela, né? Nós estamos no nosso verdadeiro estágio com todas as nossas potências e qualidades, estamos vendo a realidade, não podemos mais estar envolvidos nas ilusões, apesar de poder retornar a ela, mas não estar mais de outra forma, né? Voltamos transformados, vamos dizer assim. Mas aqui diz que não é separação, né? Não há um divorciamento, acabou, não vamos mais estar unidos, não vamos mais estar ligados, não é isso não. Você continua, né, de certa forma conectado.
Aqui diz assim, ó, o isolamento de Kaivalya é subjetivo e não é objetivo, ou seja, não ocorre essa partição. É uma linha do entendimento subjetivo para que possamos compreender como é que funciona um determinado processo. Aqui diz também, para concluir, né? Os veículos que foram construídos e aperfeiçoados pelo Purusha dentro do reino de Paktari, porém, então, podem então ser utilizados para ele em qualquer tipo de trabalho, sem que haja dele egoísmo e sem qualquer forma de se iludir, nunca mais com Paktari. Essa palavra nunca mais com Paktari é eu que estou colocando. Não tem aqui, mas só para melhor performar a frase. Tais são os homens perfeitos da humanidade, os adeptos do yoga, que são mestres dessa ciência sagrada e que guiam a humanidade em seu progresso rumo à perfeição. E aqui nós finalizamos então, né, um entendimento. Então assim, não há uma ruptura definitiva e também não há, né, por assim dizer, a perda de tudo que se consolidou. Amados irmãos, nós estamos agora faltando cerca de 5 minutos para nós encerrarmos, um pouco mais, né? Eu queria pedir desculpa para vocês sobre a pobreza, né, desse tema abordado por minha pessoa. Deveria chegar aqui e trazer maior grau de profundidade, de esclarecimento, mas eu espero que cada um consiga extrair, né, das leituras do livro. A leitura contínua do livro é o que faculta o verdadeiro entendimento. Eu espero que termos concluído essa terceira sessão tenha agregado muito conhecimento a todos vocês, como agregou também para mim. Muitas vezes a gente está realizando a leitura e é incrível que os mestres nos auxiliam, nos inspiram, é na hora. Né? O entendimento, a colocação, as verbalizações, as frases, elas saem quase que instantâneas, na hora, assim. Até mesmo quando a gente começa esse trabalho e quando a gente finaliza esse trabalho, o que está agregado como senso evolutivo e entendimento dentro de nós é outro. É muito profundo, muito mais depurado, muito mais profundo. Mas não resume-se que é o todo. Né? Não resume-se aqui que é o todo. E é evidentemente que cada um de nós vai ter maior compreensão, vai ter maior entendimento. Alguns vão conseguir abrir outros portais de entendimento, alguns vão conseguir compreender mais profundo, outros compreender mais raso. Mas estamos todos nós, né, realizando a compreensão de tudo isso. Né? Estamos todos nós mergulhando nessa compreensão. E nós não esqueçamos, né? Não esqueçamos jamais de que nós estamos na busca de cada vez mais mergulhar. Não é sinal que, né, um em relação ao outro existe um melhor e o outro pior, não é isso. Mas existe algumas pessoas que já trabalharam mais e têm mais capacidades. Evidentemente que hoje, apesar de toda a pobreza desse texto, a gente tem um pouquinho de faro sobre algumas coisas. Por mais difícil que seja passar, por mais difícil que seja dizer, e claro que muitas coisas faltaram. Você aí do outro lado pode saber muito mais e por isso pode complementar, pode trazer nos comentários alguma coisa a mais, né? Você pode aprofundar um pouco mais dos entendimentos que ali estão, pode trazer mais colocações, né? É bem isso, é dessa forma que ocorre e acontece. E claro que isso aqui não se resume no todo, jamais. É simplesmente uma basezinha, é simplesmente um arranhão, é simplesmente algumas palavras para poder nos expressar, poder colocar para nós o que é profundo, né? O que é realmente isso tudo. E pode ser que isso aqui sirvam simplesmente de alicerces muito pequenos, né? Ou inícios de alicerces, né? Podemos dizer assim, para que você possa continuar. Muitos talvez vão chegar aqui e vão ver assim, puxa, eu não tinha visto por esse ângulo, vou aproveitar agora com tudo que eu tenho e vou colocar mais esses pilares. A gente sabe que vai servir. Não é à toa que nós estamos aqui performando esse trabalho, não é à toa que nós estamos aqui realizando todos eles, tá? Hoje, só a título de demarcação temporal, eu gostaria de dizer isso só para quando e que o período em que as pessoas forem assistir, a gente sabe que é lá para frente, é lá para o futuro, as pessoas dizem assim, olha, foi feito em tal período, né?
Só a título disso, né, de demarcações temporais. Hoje é o último domingo do ano, de dezembro, né, de 2020. Nós estamos hoje no dia 25, 26, hoje é dia 27. Né, então nós estamos chegando, amanhã é dia 28, tá certo, hoje é dia 27. Então nós estamos chegando ao término do ano, estamos encerrando a terceira sessão, como nós havíamos colocado, acho que foi em setembro ou outubro, que nós iríamos chegar até ali, né, que nós iríamos progressivamente mergulhando até chegar ali. Foi colocado como se fosse uma específica meta para isso, né? Não é que a gente atropelou, deixou de atropelar, ou fizemos de um jeito, não fizemos do outro, não é isso não, mas foi desenhando-se para que dessa forma fosse. Então, no próximo encontro de domingo que vem, que nós vamos estar mergulhando na quarta sessão, nós já estaremos em 2021. Vai ser dia 3, né? Deixa eu ver, dia 3, nós vamos estar dentro já de 2021, mês de janeiro de novo, tá? Nós vamos então rumo à quarta sessão. A quarta sessão ela é muito interessante, ela traz já uma exposição por parte de timing de uma sinopse inteira. Então, só para vocês terem uma noção, olha a quantidade de páginas que tem. Eu vou fazer uma verificação de como a gente vai ver sobre tudo isso, mas a gente pode expor em um sutra apenas, a gente tem condições de realizar isso, tá? De trazer. Isso aqui o que acontece, Taimini quis aproveitar, Taimini, tá? Não Patanjali, Taimini, o expositor do livro, ele quis aproveitar para poder pegar essa sessão e trazer o conceito do que ela tem, mas aproveitar para instruir as pessoas a recapitular específicos sutras, de toda a jornada dos sutras, para reavivar todos os específicos pontos e itens necessários que nós vamos aqui fazer um mergulho mais profundo. Ele faz resenhas, né? Ele faz resenhas, ele faz um resumo, é muito interessante, tá? Muito interessante de se ter. E depois, claro, aí nós vamos mergulhar em questões filosóficas, conceituais, de muitos dessa sinopse que ele apresenta dos sutras que estão ali. Então a gente vai fazendo esses mergulhos, tá? Então daí a gente vai estar vivenciando tudo isso. Eu vou ver como é que melhor a gente vai fazer para fazer a entrega de tudo isso. Quero agradecer o carinho de todos, a companhia, você que esteve presente mais uma vez acompanhando, você que está sempre junto com a gente, né, desde os primeiros vídeos assistindo, ou vai assistir, ou veio assistindo toda essa obra. Hoje nós estamos entregando a terceira sessão. Quero agradecer ao auxílio de todos os mestres, a Ishvara Pranidhana, Deus, né, muito obrigado por tudo que fizeram, a oportunidade. Eu espero que esteja contribuindo de certa forma para um determinado grupamento de pessoas, né? Quanto a isso, é uma busca sincera e espero também estar conseguindo contribuir à altura com o que foi acordado. E vamos rumo à quarta sessão. A quarta sessão ela é menor, né? Ela não vai um ano inteiro, acho que nós vamos concluir em 8 meses, 8, 9 meses a gente entrega. Vai ser o período de fechamento, né, da ciência do yoga, a gente está quase terminando. Então, muito obrigado a todos que me acompanharam até agora e Namastê.